Pai do Senhor, meus amados, podeis sentar. Que a paz do nosso Senhor seja conosco nesta tarde ou nesta noite. Quando eu estou aqui no Japão, eu nunca sei mais quando é tarde, quando é noite e quando é de manhã, né? E eu fico pensando, já está um pedacinho do céu, porque eu já não sei onde estou, não sei o horário. Então no céu também gente não tem horário, né? Então é maravilhoso. Mas eu só vou olhar ali na frente para não demorar muito enquanto estou falando, porque aí sim nós temos horário. Meus queridos irmãos, este assunto que foi escolhido pelos amados como tema para essa escola bíblica é um assunto que eu acho maravilhoso. Ele é um assunto muito interessante, mas ele é, acima de tudo, também um assunto muito delicado, porque quando nós falamos de unidade, queremos falar também sobre comunhão, e comunhão é algo especial. Então eu quero aqui, ficando dentro do versículo que foi escolhido pela igreja, pelos obreiros, de João 17, 21, eu vou ter que repetir este versículo sempre, não é? Que diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pois quando eu parei para pensar, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, eles sejam um em nós. Então vejam bem, eu coloco na minha frente a imagem de um triângulo, certo? Um triângulo, assim. Então lá em cima está o Pai, do lado aqui está, onde está o Filho, e do outro, consequentemente, o Espírito Santo, não é assim? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, então, pela unidade do Espírito Santo que está em nós, somos então unidos através de quem? Do Filho e do Pai, certo? Do Filho ao Pai. Expressando então ao mundo, aos que estão em volta de nós expressamos a Trindade. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, que é a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Quando Jesus voltou para o Pai, ele intercedeu ao Pai que enviasse o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Santo é quem trabalha entre nós, é quem está dentro de nós, e nós somos o quê? A igreja do Senhor. Não é? Então aqui nós estamos vendo a unidade e a comunhão. Então os três em um: Pai, Filho e Espírito Santo, que é esta união que Ele está em nós, através do Espírito Santo, nós como igreja. Então, a vida do crente, ela é muito mais do que ter apenas um local para se reunir. Ter é muito mais do que ter um nome, e até mais do que uma forma correta, aquela forma específica de se reunir. Todo verdadeiro crente que nasceu do Espírito, ele foi batizado pelo mesmo Espírito, para conhecer então a unidade a qual foi realizada por Jesus Cristo naquela cruz. Então, irmãos, aqui quando eu falo nisso, eu lembro-me o que a Bíblia nos mostra, que Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, ou que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Lá nós vamos ver isso em João 11, 49 a 52. Só para os irmãos anotarem. Então, meus queridos irmãos, eu queria, quando eu pensei em unidade, eu pensei em um exemplo muito simples. Sabe o que é que eu pensei? Batatas. Como? Vejam bem, a unidade é bem diferente. É bem diferente e mais forte do que uma simples união.
Muita gente se confunde a união com a unidade. Podemos estar unidos e não ser um. Veja bem, o exemplo das batatas que eu até adotei aqui direitinho para não estender muito, e quando eu começo a falar, eu risco sempre de estender demais. Aí eu sempre faço minhas anotações. Então, veja bem, esse exemplo vai nos esclarecer isso que temos falado. Podemos ter, por exemplo, um saco de batata, que juntos eles estão unidos. As batatas estão em união, estão juntos, está dentro do saco. Porém, cada batata continua sendo uma batata individual, mas está todos unidos, não é isso? Então, para termos o princípio da unidade aplicado às batatas, isto é, para que ela se torne um, ou para que seja uma unidade apenas, então teremos que fazer dela o quê? Um purê. As batatas deverão ser descascadas, deverão ser cozidas, apenas então temos que fazer todas delas um só purê. Então, deixou de ser batatas individuais. Então, as batatas deverão ser descascadas, não é? Também cozidas. Ninguém faz um purê sem cozinhar as batatas. Se você amassar a batata sem cozinhar, você não vai conseguir unir, não é? Então, teremos que fazer dessa forma, com delas um purê. As batatas, depois de descascada, cozida, ou seja, levadas ao fogo, e em seguida, então elas vão ser o quê? Esmagadas, ou seja, amassadas completamente. Então vejamos que no purê teremos verdadeiramente a unidade das batatas. E então ninguém distinguirá qual era a batata maior das que foram amassadas para fazer aquele purê. Não é verdade? Então vejamos bem, ninguém vai distinguir quem foi a batata que era maior. Todos se tornaram iguais na sua forma, na cor e com o mesmo paladar. Não tem uma diferente da outra. Todos agora são um. Porque agora se tornou, foi bem misturado, foi amassado e etc. Então, nessa forma, veja bem, isto é o que significa unidade, conforme Paulo escreve lá aos Coríntios 10 e verso 17. Quem podia ler 1 Coríntios 10, 17? Vamos fazer uma dinâmicazinha, não é? Para ajudar a quem tiver com um pouquinho de sono. Em vez de mandar alguém falar um para o outro, eu vou ler a palavra. Cada um tem seu método. Então leia aí, 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo um, somos um só pão e um só corpo, porque todos partimos do mesmo pão. Outra vez, mais forte. Porque nós, sendo um, somos um só pão e mesmo só corpo, porque todos partimos do mesmo pão. Então vejamos bem, na igreja não nos basta estar juntos no mesmo ambiente, recebendo individualmente a mesma influência benéfica da presença de Deus nos cultos. É necessário também que estejamos realmente envolvidos com os nossos irmãos. Então, chegar, sentar todo mundo junto, cantar junto é uma coisa, mas nos envolvermos como uma família, como uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo que está em nós, é diferente. É diferente. E o apelo, a oração de Jesus é para que a gente se reúna para ser um só. Não é para estarmos juntos, é para nos tornarmos um em Cristo Jesus. E aí, será que eu já parei para pensar sobre isso? Meus amados, é muito importante. Então, mas nós vemos isso lá na primeira epístola de João, no capítulo 3,16, que ele nos ensina que nos amemos, não de boca ou de palavras,
mas conforme o apóstolo João diz, mas de fato e de verdade. Porque, irmãos, amar de palavras é fácil. Eu volto a esta tecla do amor, não é? Então, dizer que ama é fácil, mas amar de verdade significa com os nossos atos, que mostram o nosso sentimento interno. Isso faz diferença. É meu irmão, como diz assim, me disseram que é meu irmão, né? Mas sentir pelo seu irmão é diferente. Irmãos, às vezes a gente nem sequer a gente se dá conta de que a gente não está nem aí para ninguém. Mas a igreja do Senhor, ela é esta unidade. Foi isto o interesse de Jesus. Então, o que é esta unidade? Nós falamos aqui o purê como exemplo, como uma unidade. Nessa figura das batatas, eu gostaria que vocês, meus queridos irmãos, pensassem no significado de cada uma dessas etapas, para que se chegue a ser um purê. Primeiramente, as batatas colhidas precisam ser o quê? Descascadas. Nunca vi, nunca comi purê que foi feito de batata com casca e tudo. Não é verdade? Então, primeiro elas são descascadas. O que isso poderia significar? Seria uma exposição do próprio interior da nossa alma. Irmãos, constitui-se então em deixar toda a presunção e o orgulho se esvaziar de si mesmo, como Paulo ensina lá aos Efésios no capítulo 4. Então, meus queridos irmãos, aí começa o processo, esvaziar o nosso orgulho e procurar então escravizar esse orgulho que procura esvaziar completamente. Então a gente vai se tornar mais leve. Vejamos no verso 22 que é necessário que toda a casca que nos separa uns dos outros seja tirada. Isso lá em Efésios 4, 20 a 24. Toda essa casca precisa ser tirada. Hoje, já no Evangelho de Mateus, que mostra falar sobre isso, às vezes temos conceitos errados a respeito uns dos outros. E sabe o que é que acontece, irmãos? Nós olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa não gosta de nós. Vocês sabem que já experimentou isso aqui? Ou então, que nós criamos aquela que nós não gostamos dela, não sabe nem por quê, mas diz assim, não bateu. Não foi comigo, não vai. Sem que haja nenhuma razão. Meus amados, temos nossas cascas que está protegendo, separando, e não queremos nos envolver com os outros que estão ao nosso redor. Então ainda somos a batata e não queremos nos tornar o purê. Somos individuais, estamos juntos, você é você e eu sou eu. Ei, nós somos o corpo de Cristo. Então você e eu, nós somos um em Cristo Jesus. Então esqueça a ideia de permanecer dentro do saco de batata que não alimenta ninguém. Mas permita-se ser descascado, se esvaziar desse orgulho. Temos nossas cascas, a proteção ela quer separar, mas o Espírito Santo usa o que? A palavra, e por vezes instrumentos cortantes para nos tirar barreiras que nos impedem de ser um com Cristo e com os nossos irmãos. Meus amados, pense um pouco e veja se há alguma barreira entre você e alguém. Eu disse, eu não estou dando aula, eu levo para reflexão um pouquinho, certo? A aula é diferente, aqui é uma reflexão. Por enquanto estamos refletindo. Então eu queria que você parasse para pensar se há barreiras entre você e alguém, se há algum preconceito que precisa ser removido da sua vida, que você precisaria melhorar.
Isto eu gostaria que você refletisse um pouco. Alguém podia ler Romanos 12, versos 9 a 10? Uma pessoa só que fala bem alto. Romanos 12, 9 a 10. Versos 9 e 10. Bem forte. O amor não seja. Continue, irmão. Não seja fingido, conhecer o mal e apegar também. Amados cordialmente uns aos outros, com amor natural, ferindo-nos sem honra uns aos outros. Então, você ouviu as barreiras que têm que ser vencidas? Bom, depois disso, então o fogo irá cozinhar todas as batatas descascadas e ela vai se tornar macias, molinha, não é? E aí o que é que acontece? Para que possa ser amassada e homogeneizada, se tornar uma coisa só. Então veja que primeiro tem que o amor não ser fingido, amar direitinho uns aos outros, pensar diferente, e aí você vai dando no processo, e agora aí você será amaciado, tornando-se então apenas uma massa. Então tanto aí tem aqui uma questão muito especial, tanto o fogo do Espírito de Deus, que é aquele que purifica o nosso interior, como está escrito lá no profeta Zacarias capítulo 13 e verso 9, quanto o fogo das provações da vida, que nos fazem chegar mais perto de Deus. Como foi o hino que os irmãos cantaram aqui neste dia do sofrimento? Hein? Como é que se passa o sofrimento? Começou aqui, lembra do hino? Como foi o principal do hino? Hein? O que vocês ouviram as duas irmãs que cantaram aqui sobre o sofrimento? O que é que... Hein? Como? Chorando calado. E por que você conversa tanto para todo mundo achar que você é a vítima? Você não precisa dessa piedade. Você precisa é ter sua convicção e deixar ser amassado. Viu? Porque quando o Espírito de Deus, que aquilo que está dentro do fogo do Espírito, não achou, não teve ainda de fazer o que tem que ser feito, vem as provações da vida para nos purificar, que é para nos fazer essa unidade, é nos amassando, para que sejamos uma massa só, que é aquele gostoso purê bem feitinho. Não é aquele negócio assim, escorrendo não, né? Mas é o verdadeiro da massa. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Quando esse fogo aparecer, querendo nos cozinhar, nos aquecer e nos unir uns aos outros. Então, falar de unidade é fácil. Atender o desejo do coração do Senhor Jesus é outra coisa. Então, meus amigos, vejamos que foi isso que Jesus, Ele mesmo suplicou ao Pai, pediu ao Pai, desejou, não é? Então nós percebemos como somos frágeis. Basta a enfermidade bater em nossa porta, a nossa própria saúde, ou mesmo de alguém de nossa casa. Irmãos, quando macios pelo fogo, então vem um instrumento que amassa e amassa para fazer, porque não é só fazer isso para fazer um purê, tem que amassar e amassar bem. Comparado com a obra de um oleiro, de Jeremias 18:6. Deus tem instrumentos especiais para nos unir, aplicando o seu sal, que é a palavra. Irmãos, é essa palavra do Senhor que pode agir em nós, dando-nos o sabor agradável ao paladar, isto é, a nossa comunhão uns com os outros, a comunhão verdadeira da igreja. Então não é tão fácil para se chegar à unidade, não é só sentar do lado, não é?
Às vezes a gente é tendencioso, e é tanto que a gente, quando vem, já quer sentar do lado da pessoa que a gente já pensou que vai sentar do lado, não é? Fica melhor. Então, porque dá para fazer aquele comentáriozinho e tal, dar aquele aleluia junto, é gostoso, entendeu? Mas lembremos que todos aqui estamos com o mesmo objetivo. Todos estamos com o mesmo objetivo. Meus amados, nós percebemos que somos muito frágeis. Essa unidade realizada por Jesus é a manifestação da glória do Pai a nós. Diz a palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja bem, irmãos, como é profundo. É a nossa união que vai fazer o mundo ver Jesus em nós. Nós achamos muitas vezes que é a nossa pregação, que é a nossa aparência, mas é a unidade da igreja. Não adianta eu falar bonito, adianta eu viver bonito com vocês e vocês comigo. Louvado seja Deus. Porque um abraço, é como diz lá no Brasil, qualquer político abraça, né? Então nós não temos que dar um abraço político, mas um abraço de amor. Aquele abraço que você abraça, você sente que não é uma coisa assim qualquer, mas existe um amor verdadeiro, um amor sem interesse. Não é um interesse por um voto ou por um lucro qualquer, ou porque aquela pessoa vai estar a seu favor em tal momento. Não é conquistar as pessoas para nós, mas é porque nós somos um e dependemos um do outro para mostrar ao mundo quem é nosso Jesus. É assim que nós fazemos a diferença. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. É muito bonito, é muito forte essa palavra. Irmãos, para gozarmos desta perfeita unidade, esta glória que nos foi dada, primeiramente Deus nos predestinou, depois chamou, justificou e por último glorificou. E aos que Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, irmãos, Deus não nos chamou para estarmos presos a uma tradição, nem aos rudimentos deste mundo. A Bíblia nos ensina que tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vã sutileza, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós temos que estarmos atentos. Você está lá escrito em Colossenses 2, verso 8. Ele nos libertou, Ele nos chamou para quê? Para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão do seu Filho Cristo, nosso Senhor Jesus. Está lá em Paulo escrevendo em 1 Coríntios 1, verso 9. Irmãos, o texto não diz que Deus nos chamou apenas para a comunhão com o seu Filho, mas para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Veja bem, qual é a comunhão de seu Filho? É a comunhão do seu corpo, a comunhão da sua igreja. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Irmãos, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Glória a Deus. Meus irmãos, isso Paulo exorta lá aos Coríntios no 16. Então somos chamados por Deus para esta comunhão gloriosa. Mas os crentes, por causa deste chamamento, são taxados muitas vezes de causadores de confusões e divisões, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e querer lançar sobre nós o sangue deste homem.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus amados, como nós falamos no princípio, mostramos esta comunhão, esta unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, representado pela sua igreja, onde o Espírito habita. Nós louvamos a Deus, porque nós podemos então nos tornarmos um em Cristo Jesus. Vejamos que o anseio de todo filho de Deus por esta comunhão é porque ele foi chamado por Deus para ela e não estará satisfeito enquanto não a gozar. Os filhos de Deus não promovem divisões para a comunhão. A divisão é causada por aqueles que não têm o Espírito. Estes são os que causam divisões, que não têm o Espírito. Leia aí Judas 1, o Judas, versículo 19. Não tem o capítulo, é só Lucas. Judas, verso 19. Leia aí, por favor. Judas, verso 19. Leia aí mais forte. Só sublinhando aqui o que eu acabei de falar, que está dentro da palavra. Então, meus amados, a vida do crente, a vida cristã e a comunhão dos santos é muito mais do que uma forma de reunião. A igreja primitiva é o testemunho precioso desse viver. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era isto que fazia eles caírem na graça de todo o povo. E diz a palavra: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes, todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, só gozando dessa comunhão e andando em amor é que verdadeiramente seremos conhecidos como verdadeiros discípulos. Diz a palavra: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Isso aqui, agora só estamos mostrando dentro da palavra aquilo que acabamos de falar, os exemplos que acabamos de dar, mostrando como nós podemos nos tornar um em Cristo Jesus. Aleluia. Então, meus amados, o Senhor conhece aqueles que são seus, o Senhor conhece os que são seus, e em todos nós Ele pôs o seu selo e o seu fundamento. Cristo agora cada um veja como edifica sobre ele, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, isto foi apenas um início, uma introdução prática, que nós tentamos mostrar de uma maneira assim, mais de uma linguagem bem comum, para que nós possamos então observar mais alguns pontos. Existe a comunhão dos santos. Eu não quero entrar aqui nos detalhes da canonia, etc e tal, mas eu queria dizer apenas que o que é a comunhão? Compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, participação. Uma sociedade é uma comunhão em companheirismo, ajuda, fraternidades. Então, o termo
o grego da koinonia, é uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo. Somente os regenerados podem vivenciá-la em sua plenitude. Portanto, meus irmãos, o crente compartilha o vínculo comum e íntimo de companheirismo com o resto da comunidade cristã. É quase que uma união hipostática, que os crentes e o Senhor Jesus Cristo, entre os crentes e o Senhor Jesus Cristo, bem como nos unem uns aos outros. Então, por isso que nós falamos de uma maneira bem simples, nós estamos mostrando como fazer esta unidade. Então, dando o exemplo das batatas, não é? Mostramos como elas são quando se juntam, a casca que separa. Mostramos então que precisam ser cozidas, amassadas e para se tornarem um só, com o mesmo gosto, com o tempero do salzinho que dá o gosto da palavra. Já não existe o gosto de uma batata, de qual plantação ela vem e de qual não vem. Quando se juntam, ela vai dar um só gosto. Então, nós temos que ter esta unidade. Volto aqui mostrando a necessidade que nós vivamos em comunhão. E quem está em comunhão não vive observando os defeitos, as falhas, que eu não vou pensar qual as falhas que existem na minha mão ou nos meus pés, mas eu aceito meus pés como ele é, as minhas mãos como elas são. Não é verdade? Todos os membros do meu corpo. Mas tem pessoas que vivem sempre insatisfeitos com alguma parte do seu corpo. Tão insatisfeito que às vezes rejeita até o espelho. Assim tem crentes, irmãos, que vive sempre insatisfeito quando está entre os seus irmãos. Já sempre ele está vendo os defeitos, os defeituosos, os defeitos que existem, mas ele não olha que ali faz parte de um só corpo. Que Deus nos ajude, irmãos. A unidade do corpo de Cristo, conforme João 17, 21, Jesus orou em favor da união entre os crentes. Não uma união de igrejas ou seja, de organizações, mas uma união espiritual, baseada na permanência em Cristo, no amor a Cristo, na separação do mundo. Então, irmãos, é em santificação, na verdade, em receber a verdade da palavra e crer nela, na obediência à palavra e no desejo de levar a salvação aos perdidos, que foi o que falamos ontem, não é? Levar a salvação aos perdidos significa, irmãos, aquilo que nós chamamos de evangelizar, ganhar almas para Jesus, trazer outros para que eles sintam, que eles participem. Quanto mais batatas, maior quantidade de purê, não é verdade? Mas tem que ficar sempre na mesma unidade. O mesmo, chegou uma batata diferente, quando misturar, ela vai perder aquele gosto, mas para misturar vai ter que perder a casca, vai ter que ser cozida e amassada, não é? Mas não é também, tem que ser no fogo bem grande, imediato, para poder fazer de 2 minutos. Não, irmãos, 3 minutos, 2 minutos eu acho que não endurece, não cozinha nem o ovo, né? Eu acho que tem mais de 2 minutos para senão para ficar mais sólidozinho, para ficar o ovo mesmo. Então você não vai cozinhar uma batata. E tem gente também que quer ganhar uma alma e na mesma hora ele já tem que mudar de vida, mudar tudo. Tira a casca e já quer amassar. Se amassar assim, irmãos, não vai fazer unidade, porque está crua. Deixa primeiro o fogo do Espírito trabalhando. E você só coloca a palavra, que é o temperozinho. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, é como eu disse, é somente uma pequena meditação para que você reflita como você está vivendo, como você está convivendo e como está a sua comunhão com o Senhor e com os seus irmãos. Porque faltando algum destes fatores, não pode haver a verdadeira koinonia que Jesus pediu em oração. Jesus não ora para que os seguidores se tornem um, mas para que sejam um. Tem diferença.
Trata-se do subjuntivo presente, significa continuamente ser um. Não é para ser um só naquela hora. Depois que você mistura a batata, você não vai mais separar para que fique batatas diferentes. Então é continuamente. Aleluia. Nós precisamos viver nesta unidade até a volta do nosso Salvador. Porque Ele não vem buscar as igrejas, Ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar as noivas, é a noiva. Somos um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amados, a união se baseia no relacionamento que todos eles têm com o Pai, o Filho, e na mesma atitude que tem para com o mundo. A palavra e a necessidade de alcançar os perdidos. Irmãos, vejam bem, sempre nós estamos falando sobre isso, porque a nossa unidade é o espelho, é a luz, para que o mundo veja que nós somos luz nessa terra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, temos que sermos uma luz só, para se tornar um farol, não é? Não, nós não somos um vagalume. Sabe o que é um vagalume, né? Passa, faz aquela luzinha assim, mas não acende, não dá luz para você encontrar nada que você perdeu. Mas um farol, você vai enxergar a grande distância. Que Deus nos ajude. Paulo, quando escreveu ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, fez uma afirmativa que julgo relevante e muito contemporânea. Quando pensamos sobre a igreja e a unidade do corpo de Cristo, declara Paulo: para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Então, amados, a comunhão da igreja agrada a Deus. Paulo inicia sua carta aos Coríntios, exortando-os quanto à unidade, anunciando sua preocupação primária acerca do que ele tinha ouvido pelos da casa de Cloé, concernente às divisões e pendências daquela igreja, lá em 1 Coríntios 1:10. O primeiro problema abordado é a competição e rivalidade que resultaram devido às preferências por líderes religiosos, com base em sua presumida sabedoria superior. Parece um assunto, irmãos, tão antigo, que chega a nos confundir. Será que não aprendemos nada com as querelas daquela época? O que pode ser mais contemporâneo do que a competição, a rivalidade, as divisões, as brigas pelo poder? Mas a vida em corpo da igreja, não do crente dependente, ela é a chave para a compreensão do comportamento divino no Novo Testamento. Notemos que tentar criar uma união artificial por meio de reuniões, ou uma união somente por meio de conferências, organização centralizada, pode resultar num símbolo de própria união em prol da qual Jesus orou em João 1:7. Que diz: Deus trata com a igreja como um corpo e com os indivíduos como partes ou membros desse corpo. Precisamos então lançar as preocupações do corpo, que é da congregação, acima dos nossos próprios. Isso resultará então numa reunião espiritual de oração, propósito, mente e vontade dos que estão totalmente dedicados ao Senhor, à palavra e à santidade, conforme Paulo escreve em Efésios 4, verso 3. Certamente, irmão, Deus requer que os seus seguidores sejam unidos. Quando Jesus, preparando-se para a sua própria morte,
uma das primeiras coisas que teve em mente foi a unidade dos seus discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também, o restinho, sejam eles, hein? É o texto que nós estamos trabalhando nele, desde o princípio. Vamos, leia, pega a sua Bíblia então e abra João 17, versos 20 e verso 21. Versos 20 e 21. Vamos aqui, só para a dinâmica para acordar. E eu peço especialmente a quem tiver aí, já aqueles que diz assim, não acaba não, então abra isso a Bíblia logo, para poder, vá, só para, e quem tiver assim uma voz bem alta, leia aí bem forte. Amém. Então, meus irmãos, se realmente somos regenerados, devemos incentivar esta unidade entre nós. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de um para com os outros. É muito importante, irmãos, como templo e morada do Espírito Santo, como falei no princípio, devemos então trabalhar humildemente para manter essa unidade. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Diz a palavra, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Que Deus nos abençoe. Irmãos, Paulo, em sua preocupação com as perigosas querelas e cismas lá em Corinto, deixou-nos a fórmula prática para esta paz, quando ele escreveu assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, veja bem, em nome de Jesus, irmãos, que faleis a todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Meus amados, a comunhão da igreja não é apenas um mero ajuntamento de pessoas, é relacionamento espiritual e pessoal dos santos, sob a ação do Espírito Santo, para que nós sejamos um. Pai, Filho, Espírito Santo, que está na sua igreja. Então, Pai, Filho e a igreja, onde está o Espírito Santo. Aleluia, porque Ele habita entre nós. Eu queria encerrar apenas com um exemplo prático. Pastor, me traz aqui esse exemplo prático para nós. Muito bem. E esse cara aqui do lado do cara esquerdo, do lado de cá, há uns telhas d'água daqui. Irmãos, não é aqui para fazer mágica nem visionismo, não. É apenas uma coisa prática que nós queremos mostrar. Vamos aqui, pode ficar aqui. Junte aqui o óleo com a água. Vamos ver o que acontece. A água e o óleo estão no mesmo copo. Ele colocou as duas coisas no mesmo copo. Todos dois são líquidos, não são? Mas cada um se mantém individual, a sua individualidade. Eles não se misturaram. Eles não se misturaram. Veja bem, a união
Existe uma união, o óleo não está pulando, está quietinho, unido, mas não há unidade. Tem gente que está no meio, mas não consegue se unir. Juntos no mesmo lugar, mas não comungam as mesmas ideias. Só pare para pensar. Como eu disse, eu não sou professor, eu gosto de levar para refletir. Só uma reflexão. Continuo dizendo a minha admiração pelo meu professor, o pastor, porque ele realmente é o professor. Se você não veio para aprender, melhor nem vinha vindo. Se você tiver interesse de aprender agora, comigo já é diferente. Eu não vim ensinar, eu vim somente fazer você refletir. Então reflita bem. Aqui está. Ok? Todos estão vendo. Estão juntos, mas eles não são um. Então, agora nós só vamos ver outros líquidos que podem se juntarem. Então, vejamos bem, líquidos coloridos e água no mesmo copo. Põe um pouquinho de um. Isso. Isso. Mais. Muito bem. Veja bem, coloridos. Volta aqui para pegar só as cores. Isso. Muito bem. Eu não enxergo bem, mas isso aqui parece que é azul, né? É? Que cor é essa? Amarelo, né? Um amarelo ouro, bem dourado. Não é aquele amarelo da bandeira do Brasil, mas é mais dourado um pouquinho. E aqui se tornou o quê? Verde. Se colocar um pouquinho de água, ainda vai clarear. Põe um pouquinho de água aí. Aqui mesmo, aqui bem. Isso. Isso, tá bom. Isso. Rapaz, se juntou tudo e ainda ficou verde. Né? Não ficou transparente, não ficou amarelo nem azul. Irmãos, ele perdeu então a sua característica própria. Não foi? Tornaram-se um só produto quando se encontraram. Então, irmãos, assim é a união. Ela tem a ver, a união ela tem a ver com reunião, isto é, a soma. Então, aqui está unido, está somando um com o outro. É como se aqui fosse número um, mais juntos. Estamos somando um com um. Aqui tem quantas cores? 2. Não é? Então, quando juntamos um com um, ficou 2 juntinho. Mas continua 2. Irmãos, unidade é diferente. Ela tem a ver, a unidade não é união, a unidade tem a ver com a mistura. E essa mistura significa a doação. E uma palavra bem forte agora, significa integração. Então, para a unidade é preciso que haja integração. Irmãos, a ponto que eles passam a serem, a passarem a construir uma nova unidade. Então, aqui se tornou uma coisa diferente. Os dois se tornou um só. Agora aqui sim é a unidade. Lembra do purê? Juntou e misturou. Bem, não é? Então, aqui aconteceu não a união, mas a unidade. E agora eu pergunto a vocês, o que é que você acha? Nós devemos viver somente com a união ou devemos nos transformar em unidade? Porque ele diz: somos um, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Igreja. Tem que ser um só. Então que Deus nos ajude, meus amados, para que nós sejamos um. Não somos mais verde,
desculpe, não somos mais azul, nem somos mais amarelo. Então nos tornamos verde. Não estou falando da bandeira do Brasil. Viu? Já botei aí do branco transparente para dizer que foi branco. Né? Que é para não dizer que é o discurso brasileiro. Mas a verdade é que aqui se tornou um só. E aqui permaneceu dois. Então, porque aqui é um mais um. E aqui juntou e fez a unidade. Então, é como se eu tivesse o número 1 e juntasse pertinho desse. Então, quando eu juntei, ele se tornou 11, porque ficou um e meio. Não é? Se botou mais um, continua 1, mas 111. Não é? Mas aqui já variou. Aqui 1 e 1 ficou 2, porque teve um mais no meio. Nós não somos mais um, nós somos um em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos na sua casa, no seu corpo mais um, mas que nós sejamos um, assim como o meu corpo é todo um, mesmo se eu tenho pé, tenho mão, acho que tem perna, né? Joelho, entendeu? Acho que tem perna, joelho, são vários, mas tem vários membros, mas é um só corpo. Então não temos vários corpos. Então nós somos um em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Graças a Deus. Quantos estão aprendendo? Diga amém? Amém. Olha, o pastor Ezequias vai usar exatamente esse produto para fazer a sua ministração amanhã.